5 da tarde ainda, então boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos, agradeço ao convite, né, para participar. A gente começa aqui o último painel, e eu sei que, né, emendando um painel no outro, a coisa fica um pouquinho corrida, mas vamos lá, aguentem só mais um pouquinho, porque esse aqui deve ser o melhor de todos. Tá? Eu sou Marcelo Pereira, sou professor aqui do Departamento de Design, sou um dos mentores do Instituto ECOA. E como educador, eu estou aqui para falar um pouquinho do papel da educação nesse processo de transição energética. Tá? Eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, tá? Porque a minha historinha ela vai construindo uma narrativa e ela vai começar talvez de um jeito um pouquinho diferente, mas vale lembrar que a gente está aqui assistindo uma série de assuntos muito variados. Né? Foram 12 painéis, esse aqui é o último, que fala um pouquinho de futuro, de cidades inteligentes. A gente teve 11 painéis anteriores, cada um com um tema específico. É muito assunto, é muita coisa para a gente manter na nossa cabeça. Tá? Então, a primeira coisa que eu pergunto aqui, levanta a mão quem gosta de caipirinha, por favor. Então, beleza. Então, já dá para bater um papo. Quem não gosta, finge que gosta, só acompanha aqui a discussão. Tá? Esses assuntos todos, tá, a gente pode agrupar em categorias, né, de temas diferentes, em disciplinas diferentes. Tá? E é muito natural que a gente, né, que essas disciplinas elas conversem dentro de suas áreas. Então, os especialistas eles falam entre si com muita frequência. Né? O que a academia traz como, né, uma grande oportunidade é a possibilidade dessas disciplinas começarem a cruzar, né, seus conhecimentos. Né? Isso é o que a gente chama de multidisciplinaridade. Né? A gente complementa o que a gente sabe com o conhecimento dos nossos pares de áreas distintas. Né? No exemplo da caipirinha é muito simples. Tá? Vamos imaginar o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, cada um é especialista numa área de fazer caipirinha. Um é especialista na cachaça, o outro no limão e o outro no açúcar. Beleza. Tá? Num sistema multidisciplinar, eu pego a cachaça e dou para o cara do açúcar. O cara do açúcar vai olhar, vai ver quanto tem de cachaça ali. Legal, eu acho que aqui tem que botar 2 colheres de açúcar para ficar bom. Passa para o carinha do limão, ele aprende com o que veio de trás. Ah, legal, vou botar aqui 2 rodelinhas, mistura, tá pronta a caipirinha. Vai ficar boa, vai funcionar, vai descer bem. Tá? A gente, né, experimentando, faz os ajustes que precisa. Se a gente tira essas barreiras, a gente começa a ter uma troca mais eficiente, né? Aí a gente cai num conceito de uma troca de informação, que é o que a gente chama de interdisciplinaridade. Qual seria a vantagem? Antes de eu preparar, né, a cachaça, eu vou perguntar para os meus outros 2 colegas, e aí, quanto você trouxe de açúcar? Quanto você trouxe de limão? O que a gente pode fazer aqui para ficar melhor? E aí, com base nessa informação, que ela volta para mim, eu consigo dosar melhor ali quanto de cachaça eu vou colocar na minha caipirinha. Né? O cara do açúcar, a mesma coisa. E o Zezinho também, lá na hora de botar o limão, ele já aprendeu quanto tinha, já preparou, já pegou ali os melhores e fez a caipirinha. Então, a interdisciplinaridade é um nível ainda acima de troca. Né? E aqui na academia, a gente visa chegar no nível mais alto de todos, onde a troca é completa. Né? O Guinho ele aprende o que ele consegue aprender sobre açúcar com o Zezinho, né? Com o Luizinho. O Luizinho aprende tudo sobre limão com o Guinho. E eles se trocam. Né? Um aprende com o outro, então, na verdade, cada um é capaz de fazer a sua própria caipirinha. Talvez não fique tão boa, né, se a gente pegar a especialidade de cada um, mas eles se tornam mais independentes, mas também podem continuar trabalhando juntos. Né? E nesse momento a gente tem uma espécie de integração completa. Então imagina que nesse cenário, cada um faz um pouquinho daquela sua caipirinha, equilibrando bem as coisas, a gente mistura todos do recipiente e tem um mega blend único 2023, que só vai existir aquela tiragem, acabou, e a gente tem uma coisa especial, tem ali uma pequena inovação. Tá? Então, esse é o conceito de transdisciplinaridade, é quando os conhecimentos eles realmente se misturam e a gente finalmente consegue pensar de formas diferentes. Tá? Então, o que isso tem a ver, né, com esse evento inteiro? Bom, a gente está falando aqui de um grande sistema sociotécnico complexo. Né? O que é um sistema sociotécnico complexo? São sistemas que eles juntam, né, os fatores sociais. Aí são vários, né? Como exemplo, a gente tem, né, o comportamento, né, o humano, a gente vai ter as estruturas sociais, as decisões políticas, então tudo aquilo que fala de pessoas, com os sistemas tecnológicos, né? Os fatores tecnológicos como infraestrutura, softwares e equipamentos. Né? Então, toda a parte técnica. E a gente vai ter isso tudo integrado, criando um grande sistema, né, que é basicamente onde a gente vive, são as nossas cidades, é o sistema de transformação, de transição energética. Né? Tudo isso, na verdade, são sistemas super complexos da gente lidar. E como eles são grandes e complexos, né, a gente não consegue lidar com eles com uma única ou poucas disciplinas. A gente tem que fazer esse cruzamento, né, com vários conhecimentos para a gente poder abordá-los de forma mais completa. É aí que vem a inovação, né, nessa brincadeira. A inovação, na faculdade, aqui na universidade, ela é provida, né, por programas de inovação tecnológica.
Tá? Então, isso é uma forma que a gente tem aqui dentro de fazer com que a gente trabalhe a inovação e tente também trazer muita criatividade, né, para o campo do desenvolvimento. Esses programas de inovação aqui dentro, basicamente, eles trazem muito, primeiro, claro, inovação, óbvio, é para isso que eles existem. Né? Eles vão trabalhar também com educação e treinamento, então isso é super legal, porque a gente vai trazer participantes, né, de áreas variadas, muitos programas junto, universidades diferentes, e com isso a gente consegue trazer, né, essa multiplicidade de conhecimentos, e a gente coloca esses participantes eles com a possibilidade de entrar em campo, de poder trabalhar e treinar para trabalhar nas áreas que lhes interessam. Não. Com isso, né, os nossos parceiros, as empresas também que trabalham junto, né, dentro desses programas, eles podem começar a pensar no desenvolvimento de novas políticas, como é que eles vão lidar com o mercado, como é que eles vão lidar com a indústria. Né, e a gente começa a pensar em novos modelos mentais para poder trabalhar, né, com a nossa realidade. Isso leva a um grande engajamento. Né? Então, esses parceiros eles passam a querer trabalhar cada vez mais junto com a academia, porque vê que isso pode trazer resultados diferenciados, talvez numa velocidade um pouco maior, né? E com mentes novas, cabeças pensantes, jovens trabalhando juntos para que a gente possa também trazer uma inovação diferenciada. Finalmente, isso traz uma grande oportunidade de maior compreensão holística. Né? A gente conversando com essas disciplinas diferenciadas, a gente vai entender melhor como é que esse todo funciona. Né? Então, no caso de uma transição energética, que é um sistema muito complexo, como é que a gente vai começar a olhar essa caixa por fora? Né? Como é que a gente vai ver o todo, onde é que a gente está se metendo, né, para resolver. Um bom exemplo também de um sistema complexo é a cidade. E aí, quando a gente fala em futuro, fala em cidades inteligentes, né, esses processos de inovação eles ajudam muito a gente também a pensar como é que vai ser o futuro dessas cidades. A gente tem que começar a encarar, né, esses elementos como grandes ecossistemas. E esses ecossistemas vão ser compostos por elementos assim, diferenciados e únicos. No caso de uma cidade inteligente, a gente está falando aqui de sistemas conectados. Então, existe uma infraestrutura, tá? Existe uma tecnologia por trás que permite a troca constante de informação. A gente também fala muito de interação humano-tecnologia. Então, esses sistemas que estão por trás da gente vai permitir que a gente faça uma troca de informação subsidiada pela tecnologia. E hoje, quando a gente fala de inteligência artificial e desses recursos novos, essa troca ainda é mais aprofundada. A gente conversa direto, né, com a máquina. Isso nos leva a ter um comportamento adaptativo, a gente vai aprendendo a viver com essas novas tecnologias, as cidades vão evoluindo, vão crescendo, e ela é um organismo vivo, que se adapta por conta própria. Né? E, finalmente, isso nos traz propriedades emergentes, né? A cidade evolui, né? E, de repente, a gente encontra situações que a gente não esperava e que talvez não fossem nem previstas, e que precisarão ser consideradas no próximo ciclo de inovação. Tá? Para lidar com tudo isso, então a gente traz profissionais de diversas áreas. Tá? Então, a gente fala aqui de profissionais de planejamento urbano, a gente vai falar de antropologia, sociologia, a gente vai falar de engenharia ambiental. Então, tem diversas disciplinas que seriam necessárias na construção de uma verdadeira cidade inteligente. Tá? Aqui dentro, vocês estão vendo aqui um evento que está sendo, né, esse evento que o ECOA trouxe para a gente, transição energética, com 12 painéis de pessoas de diferentes campos discutindo, é um exemplo dessa troca. Né? Isso aqui seria a primeira semente. Né? A gente abre o espaço, a gente tem uma grande conversa, cada especialista traz a sua visão, a gente tenta aprender, agora não pode parar por aqui. Esse pouquinho que a gente aprendeu, a gente tem que continuar trocando e levar adiante. Tá? A ideia é que a gente consiga, então, trazer as questões que são mais pertinentes ao nosso momento, tá? Para pescar novas oportunidades, é uma coisa que a gente está sempre de olho aqui. Eu acho que hoje vários de vocês observaram oportunidades que vocês não imaginavam antes que poderiam correr atrás. A gente está sempre pensando em proteção ambiental, claro. A gente fala de desenvolvimento sustentável, é a base desse evento. Tá? E todos os programas que a gente trabalha e lida com inovação dentro da universidade, a gente, com certeza, está sempre pensando nisso, independente, né, do parceiro, independente da área de atuação. E, finalmente, isso leva à grande integração de conhecimento, que é o que a gente visa aqui, tá? Com eventos como esse e com o próprio trabalho acadêmico que a gente realiza, né, nas grandes universidades. Então, resumindo, a gente pensa assim, que programas de integração tecnológica eles servem de ponte entre a universidade e o mundo exterior. Né? E a gente consegue, de uma forma que é organizada, controlada e principalmente prática, metendo a mão na massa, tentar construir, né, esse futuro que a gente tanto deseja. Eu fecho então com uma frase de um cara que eu sou particularmente fã, o Alan Kay. Ele era um pesquisador lá do Xerox PARC, né, um grande inventor da interface gráfica e de outras tecnologias. Ele tinha na mesinha dele uma plaquinha onde ele dizia que a melhor forma de inventar o futuro de prever o futuro é inventá-lo. Tá?
Troquei a ordem das palavras aqui.